Amém? Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração pelos crentes. Ele diz: Pai, eu oro por esses crentes, para que você dê para eles o espírito de revelação e sabedoria na tua palavra, para que eles tenham pleno conhecimento, para que eles entendam para que é que foram chamados. E aí ele descreve, falando a respeito do poder de Deus que foi usado para que Jesus fosse ressuscitado dentre os mortos. E aí ele diz que esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder que hoje opera na igreja. Diz que Jesus foi colocado como cabeça da igreja, amém? E acima de todo poder, principado e potestade, e de todo nome que se nomeia. Qualquer nome que você inventar ou lembrar, o nome de Jesus está acima desse nome. E ele recebeu todo o poder e foi colocado como cabeça da igreja. E você é a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Então a Bíblia diz, no final do 1º capítulo de Efésios, que hoje o poder de Deus opera através de nós. Aleluia. Então precisamos saber a respeito de cura. Amém? Nós citamos muito por aí aquele versículo de Isaías, que diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é verdade? E por que é que carregamos enfermidades? Se a Bíblia diz que ele levou. Então, o crente tem vários problemas. O primeiro deles é a crença. Amém? O crente precisa crer. Ele diz que é crente, mas ele precisa crer. Quando o crente crê que Jesus levou, realmente ele vai ser completamente curado. Não precisa sequer receber imposição de mãos ou unção de óleo, porque quando ele crê, ele vai receber. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, se eu crer no Evangelho, se eu crer na palavra de Deus, é o suficiente. Mas Deus é compreensível, Ele sabe que para algumas pessoas e para a maioria das pessoas é um pouco difícil crer, não é verdade? Às vezes nós temos facilidade de crer nos homens, de crer numa notícia que a Rede Globo solta lá, mas quando a Bíblia fala, nós temos dificuldade. E principalmente quando se manifesta uma circunstância através de enfermidade, por exemplo. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores, enfermidades, nossas maldições. Ele se fez pecado por nós, se fez maldito em nosso lugar, se fez miserável no nosso lugar, para que nós não fôssemos mais nada disso. Mas mesmo assim nós dizemos: mas a minha... Damos nome às enfermidades, né? A minha dor na coluna, a minha enfermidade, a minha dor de garganta. Tem alguns que colocam até apelidos, né? Aí fala: a minha faringite, a minha laringite. Rapaz, não é sua não, é do diabo. Enquanto você estiver dizendo que é sua, vai ficar aí com você. A minha tireoide, a minha gastrite. Rapaz, não é sua não. Não é sua. Olha, eu tenho problema de pressão alta. Não, você não tem problema de pressão alta. Pressão alta é o diabo que tem problema. Amém? Você não tem problema de pressão, nem baixa nem alta. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus com saúde, saúde divina, e foi equipado com toda a imunidade para andar em saúde perfeita, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Se você abrir seu coração, essa palavra vai mudar a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, primeira coisa que nós precisamos aprender: quem nós somos. Quem você é? Quem é Jesus? A Bíblia fala a respeito dos milagres que Jesus fez. E muitas pessoas, nós ouvimos dizer: mas Jesus fez esses milagres porque Ele era Filho de Deus. Não é verdade? Ele era o Filho de Deus. Você é filho de quem? Hein? É mesmo? Que segurança que eu estou vendo aqui hoje. É mesmo? Vocês têm certeza que são filhos de Deus? É mesmo? Jesus era filho de Deus, mas Ele é um filho melhor do que você, não é não? Fica todo mundo sem saber o que responder, né?
Aleluia. Eu só quero botar vocês para pensar um pouquinho. Amém? Não quero intimidar ninguém, nem menosprezar o conhecimento de ninguém. Eu estou aprendendo também. Amém? Eu só sou uma pessoa que tem um pouco de ousadia. E tudo que eu aprendo eu quero ensinar para as outras pessoas. Eu não quero reter conhecimento nenhum. Aleluia. Queria que você abrisse aí comigo no Evangelho de João. Algumas pessoas vão estar ouvindo hoje aqui o que já estão enjoados de ouvir, já sabem até de cor. Mas se essa palavra que você vai ouvir agora, você ainda não pode dizer que essa palavra mudou a sua vida, você pode dizer hoje que essa palavra vai mudar a sua vida. Então, amados, Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? O Verbo se fez carne. Aleluia. Glória a Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Diga comigo, todos virem a crer. Aleluia. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, a Bíblia diz aqui que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem foi que não recebeu Jesus? Hein? Os judeus. Amém? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? A saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Agora vá para Romanos capítulo 10. Aqueles que o receberam, foi dado a eles poder de serem feitos e de se tornarem filhos de Deus. É porque antes não eram, amém? Vocês concordam comigo ou não? Se eu me torno alguma coisa a partir de hoje, é porque antes eu não era, tá certo? Existe aí um ensinamento que diz que todos somos filhos de Deus. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus, amém? É-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. É-lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Aleluia? Glória a Deus. Agora em Romanos, Paulo nos mostra em Romanos uma condição que é estabelecida para que eu me torne filho de Deus. Amém? Romanos capítulo 10, no verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então qual é a condição que foi estabelecida para que eu me torne filho de Deus? Eu preciso recebê-lo crendo nele. E como é que eu pratico, e como é que eu coloco isso em prática? Aí diz aqui, se com a minha boca eu confessar, quem confessa, confessa com a boca. Amém? E a boca faz o quê? Fala. Quantos sabem que confissão é algo sempre que é público? Porque quem confessa, confessa para alguém. Amém? Então a pessoa que ouve a pregação do Evangelho, entende por que Cristo veio, que foi porque Adão pecou,
E por causa do pecado de Adão, todos pecaram. E por causa disso entrou morte no mundo, entrou enfermidade. E agora Jesus veio para que todos pudéssemos ser libertos dessa situação. E não andemos mais debaixo do pecado e da lei, mas possamos andar como filhos de Deus, voltando a ser o que Adão era antes de pecar. Eu preciso confessar que creio nisso, creio que Jesus veio, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e eu quero esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio no meu coração a respeito dessa pregação e confesso com a minha boca. Eu recebo essa salvação. Jesus veio para salvar. Cristo significa Salvador. Amém? Jesus, o Cristo. Jesus, o Salvador. Aleluia. Porém, o livre-arbítrio foi dado ao homem, e Deus não toma isso. Ele dá para você o poder de decisão. Você decide se tornar filho de Deus ou não. Amém? Então, se você que está aqui hoje, nessa noite, amados, eu quero esclarecer logo isso, que é para você não ficar com dúvidas durante a pregação. Se você ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Senhor da sua vida, seu Salvador, recebendo Ele no seu coração, você ainda não é filho de Deus. Você precisa fazer uma confissão pública diante dos homens. Eu reconheço que tenho sido pecador por causa do pecado de Adão, e agora entendi que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, e eu recebo essa salvação. Me torno agora filho de Deus através do sacrifício de Jesus. Aí você passa a ser filho de Deus. O que ocorre então? Você se torna nova criatura a partir desse momento. O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Deus disse: olha, Adão, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Lembram disso? Todo mundo sabe essa historinha. E Adão fez o quê? Comeu, não foi? Agora Adão morreu fisicamente? Morreu espiritualmente. Ele continuou andando, continuou vivo, mas ele morreu espiritualmente. Amém? Então Adão foi o primeiro homem que tinha relacionamento com Deus, tinha ligação com Deus. Como é que Deus deu vida para Adão? Ele soprou em Adão o espírito de vida. Amém? Porque Deus é vida. Aleluia? Então quando Adão pecou, aquele espírito semelhante ao espírito de Deus morreu. Adão passou a ter um espírito morto, alma vivente, corpo e alma, e um espírito morto para Deus. Tá certo? E aí então quando Jesus vem, morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, Jesus se torna o quê? O primogênito dentre os mortos. Porque Jesus, quando morreu para pagar os nossos pecados, ele morreu espiritualmente também. Porque os sacrifícios de animais eram para encobrir os pecados da humanidade, mas não tirava o pecado. Agora, quando Jesus se entregou na cruz, o sangue dele foi derramado, amém? Ele levou sobre ele os nossos pecados, a dívida que era contra nós foi apagada, foi riscada. E aí, quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Amém? Por quê? Adão pecou e todos pecaram. Então, enquanto eu não recebo Jesus como meu Salvador, o meu espírito está morto. Morto em pecados e ofensas. Então, se hoje eu entendo isso e digo: ei, peraí, então eu estou morto? Tá. Não, eu quero viver agora então. Aí eu pego, aceito, recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Então eu recebo o Espírito de vida de Deus, nova criatura. A partir desse momento eu sou nova criação em Cristo Jesus. É como se eu estivesse voltando lá 2000 anos atrás e sendo ressuscitado naquele mesmo momento junto com Jesus. Amém? Ou seja, aquilo foi válido para mim hoje, para o momento em que eu resolvo receber Jesus. Tá certo? Então o que acontece? Aquele espírito morto é vivificado. Eu recebo vida de novo. O que é que fazia que Adão tivesse comunhão com Deus? Vida. Um espírito vivo, criado à imagem e semelhança de Deus. Então hoje, quando eu sou vivificado,
espiritualmente. Amém? Eu volto a ter o quê? Relacionamento com Deus. Aleluia. Agora eu posso, de novo, ser participante das coisas divinas. O Espírito que é vivificado é o Espírito de Deus que me vivifica. Então a mesma coisa de Deus está chegando em você hoje, soprando de novo o Espírito de vida em você. Aleluia. E que diferença faz isso? A partir desse momento o Espírito Santo vem e habita em você. A partir desse momento você é nova criação. Amém? Você continua sendo a mesma pessoa, tendo a mesma carne, o mesmo corpo, a mesma cara, as mesmas vontades, mas o seu espírito vivificado agora começa a influenciar você, através do Espírito Santo que também está habitando em você. Os dois são um. Aquele que se une com Deus é um só espírito com Ele, diz em Coríntios. Amém? Então a partir de agora começa a ficar tudo diferente. A minha carne continua querendo fazer as mesmas coisas, continua querendo fazer as coisas que fazia até então, ela continua querendo fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque é a carne. A Bíblia diz que a alma contende contra o espírito o tempo todo. E o espírito contra a alma. Amém? Agora o espírito agora vivificado sabe o que é certo, sabe o que é bom. Porque ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então antes eu estava morto, eu não era guiado por Deus. Eu não era guiado pelo Espírito Santo. Amém? Eu fazia o que me vinha na cabeça. E muitas vezes influenciado por forças malignas. Por quê? Quem não é filho de Deus é filho de quem? Amém? Então agora o diabo não pode mais me dominar. E o meu espírito precisa entender isso. Não é? Porque ele agora tem que ter noção, consciência de quem ele é. E que agora quem manda é ele. Ele é quem manda na carne agora. Quando a carne, eu quero. Não, você não quer nada. Eu vou obedecer meu pai. Amém? Então, precisamos agora, com essa consciência desse espírito vivificado, saber o que nos pertence. Saber o que é nosso. Saber para que estamos aqui. E o que precisamos fazer. Como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa vida aqui na terra. Amém? Mas aí entra essa questão, e tem muitas doutrinas que rolam por aí, falando a respeito dessa paternidade, porque a Bíblia fala em adoção. Quantos já viram isso? Que nós fomos adotados. Porém, amados, essa adoção que a Bíblia fala, não é a adoção que hoje existe aqui na terra, que uma pessoa que não tem filho vai até um orfanato, chega lá, escolhe uma criança e adota aquela criança. Então, aquela criança nunca, na realidade, vai ser um filho original daquele casal, daquela pessoa, não é verdade? É um filho de criação. E quando fala isso em Efésios, tem muita gente que fala, bom, Jesus era filho original, eu não, eu fui adotado. E se você pensar dessa maneira, você está pensando errado. E se você pensar errado, você não vai cumprir o propósito de Deus. Você não vai fazer, não vai realizar as obras que o Senhor tem para realizar através da sua vida. Amém? Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você pode dizer comigo, com todas as bênçãos espirituais? O que é todas para você? É todas. Não fica nada de fora? Aleluia. Então tudo que você imaginar que Cristo tinha, você tem também. Amém? Tudo que foi dado a Jesus, é dado a você também. Porque tudo foi entregue a Ele, e Ele nos elegeu como igreja. Amém? Então, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A cura é bênção, amados. Então você tem que andar curado. Enfermidade não pode estar em você. Amém? Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Me diga uma coisa,
Você antes da fundação do mundo já estava vivo? Não, não é? E ele já projetou você como filho dele. Ele programou você como filho dele. Ele projetou na mente dele: eita, esse povo vão ser meus filhos. Que adoção é essa? Verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando aqui fala em adoção, amados, fala em adoção no sentido de simplesmente aumentar a família. Aumento de família. Tá certo? É aqui que você tem que distinguir. Não é aquela adoção de pegar alguém que é órfão e vou cuidar desse coitadinho. Não. É aumento de família. Tá certo? Então uma pessoa que estava morto espiritualmente e agora é vivificado, está nascendo agora. E você está nascendo agora, aleluia, de quem? Diga com força: de Deus. Você está nascendo de Deus agora. Então você não é um filho adotado. Você nasce de Deus. Nascemos de Deus, porque nascemos de Deus espiritualmente. Amém? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. E fomos feitos à imagem e semelhança dele em espírito. Se ele fosse um corpo, como muita gente imagina, um velho barbudo, então todos nós teríamos uma aparência de um velho barbudo. Amém? Mas fomos feitos à imagem e semelhança dele em espírito. E esse espírito agora, quando é vivificado, é nascido dele. Glória a Deus. Eu não sei que importância isso tem para você, mas quando essa ficha caiu, eu me senti muito feliz. Eu nasci de Deus. Eu não fui adotado porque ele ficou com dó de mim. Eu vou salvar esse coitadinho aí que está debaixo da lei do pecado. Não. Ele já programou isso antes de Adão. Ele já dizia: eu vou ter um povo que vai me representar na terra e vai mostrar para o diabo quem é o Deus verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, em 1 João, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se você parar por aqui, nós somos chamados filhos de Deus. Aí olha que interessante. E de fato, João diz aqui, e de fato, quem sabe o que é fato? Tem pelo menos 2 advogados ali, não é? De fato. Contra fato, não há argumentos. De fato, somos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, mas de fato nós somos. Amém? De fato e de direito. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Verso 2: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Que agora é esse? Antes você era o quê? Um espírito morto em pecados e ofensas. Agora vivificado em Cristo Jesus. Teve nova vida. Deus te deu vida. Amém? Vida. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, vida apagou, vida acabou. A vida de Deus acabou nele. Porque a vida de Deus, prestem bem atenção nisso, a vida de Deus significa normalidade, pureza. A vida de Deus significa saúde plena. Amém? A vida de Deus significa plenitude da divindade. A vida de Deus não contém nada que seja impuro. E a vida de Deus deu vida para aqueles que hoje são seus filhos. Agora somos filhos de Deus. Por que agora? Porque agora
fomos vivificados. Amém? Então, amados, de Adão até Jesus, não houve nenhum homem, nenhum cidadão na face da terra, mesmo aqueles muito famosos, os heróis da fé, nenhum deles tinha a vida de Deus neles. Amém? Porque isso só aconteceu depois que Jesus veio. Aleluia. Quando salvação chegou para o homem, para a humanidade. Então, você percebe que, olha, Adão era vivo. De repente a humanidade morreu. E aí passa-se alguns milhares de anos, e aí Jesus vem com o quê? Com vida de Deus. Você se lembra das dores de cabeça de Jesus? Não, né? Dor de estômago. Lembra de Jesus resfriado? Ele veio com vida de Deus. Ele veio vivo. Jesus veio com o Espírito de Deus. Jesus tinha nele, contendo nele, a vida de Deus. A vida de Deus estava dentro dele. Amém? De outra sorte, ele não poderia morrer espiritualmente. Porque mortos, todos nós já estávamos. Então ele veio com vida, para morrer, perder essa vida, para tomá-la, para agora então, paga toda a dívida, nós pudéssemos receber a vida dele. Aleluia. Vai ligando isso à cura, vai ligando isso à sua saúde. Vida foi dada para você quando você se rendeu a Jesus. Vida de Deus, saúde divina, plenitude. Lembra que Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida. Ele não disse mais ou menos, uma vidinha mais ou menos. Ele não disse enfermidade. Amém? Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Tem gente que se conforma com: Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse: mas em mim tereis paz. Por quê? Porque Ele te deu vida. Ele te deu vida. Amém? Tiago capítulo 1, no verso 18, diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você e eu, amados, nós fomos gerados pela palavra da verdade. Tiago capítulo 1, verso 18. Isso diz alguma coisa para você? Vamos voltar lá para Gênesis e vamos lembrar como é que Deus criou as coisas? Você já ouviu essa frase, haja luz? Lembra disso? Como é que Ele criou luz? Pela palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então você percebe que quando Ele gerou você, Ele gerou da mesma maneira que Ele gerou todas as coisas, que Ele criou todas as coisas, através da palavra da verdade. Você acha que Deus ia gerar você, amado, pela palavra da verdade, para você hoje andar aqui sofrendo enfermidade? Andando em miséria? Andando cheio de problemas na família? Separação? Filhos nas drogas? Será que esse foi o projeto de Deus? Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 15. Falando de Jesus, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem aqui se lembra daquela passagem de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho o quê? O que é unigênito? Único. Ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. E agora aqui diz que Ele é primogênito. Então, quando Ele foi dado como unigênito. Você consegue ver agora uma grande diferença aqui?
O que é unigênito é único. O que é primogênito é o primeiro. Amém? Está começando a achar bom, não é? Porque se ele é o primeiro, você é simplesmente um dos outros. Amém? Ele foi o primeiro. O primeiro de muitos, contendo Deus dentro de si. Ele veio contendo Deus dentro dele. Morreu espiritualmente e ressuscitou. O Espírito Santo foi lá e deu vida novamente a ele. Aí nós ressuscitamos juntamente com ele. Aleluia. Quando ressuscitamos juntamente com ele, temos o quê? Deus dentro de nós. É muito sério, amados. É muito sério para nós andarmos aí sofrendo coisas que não vêm de Deus. Deus habita em você. Deus está dentro de você. Vida está dentro de você. Mas se você não tomar uma posição em relação às coisas que não vêm de Deus, o que é que Jesus disse a respeito do diabo? Que ele é nosso adversário, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Qualquer oportunidade ele está agarrando, ele não perde não. Então quando você faz uma simples declaração errada, a minha gastrite, ele, opa, vou lá para botar adubo nessa gastrite. Porque você está tomando posse, não da cura, mas da enfermidade. Amém? A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que é bom, vem de Deus. Não vem do diabo, vem de Deus. O que é bom vem de Deus. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se já temos o diabo para fazer isso, não precisa de Deus fazer a mesma coisa. Tem gente que acha que Deus castiga os filhos com enfermidade. Tem gente que acha que Deus usa enfermidade para corrigir seus filhos. Então, a Bíblia estaria mentindo quando diz que a palavra é apta para nos corrigir, nos ensinar, para redarguir. A palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém? Apta para discernir, trazer discernimento, trazer entendimento. Só precisamos da palavra. Se nós atentarmos para as palavras de Deus, correção, como dói. Se você cometer um erro, sabendo que está errado, vá ver o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Para onde é que você vai se você continuar errando? Quer surra maior do que essa? Agora Deus é amor. Ele é amor. A palavra é suficiente, porque a palavra é dele. Amém? Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 18 diz assim: e ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. O corpo é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, mas para que em tudo tenha preeminência, ou seja, supremacia ou primazia. Ele é o cabeça. Imagina Jesus que andou aqui nessa vida, gozando de plena saúde, gozando de vida boa. Jesus não passou necessidade financeira aqui. Jesus foi plenamente abastecido, suprido de tudo que ele precisou. Amém? Aí então ele resolve ser cabeça de um corpo todo mulambento, cheio de enfermidade. Você acha que essa é a ideia de Deus? Esse é o projeto de Deus? Ei, eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou lá um pedacinho do corpo de Cristo. Cristo, o Filho de Deus, aquele que dá vida, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. E eu faço parte desse corpo e estou doente. Combina isso? Você consegue aceitar isso? E por que é que você aceita enfermidade? Por que é que você aceita a pressão baixa, a pressão alta? Por que é que você aceita um médico chegar para você e dizer: isso é hereditário? Seu pai tinha isso? Tinha. Sua avó tinha. Ah, então, tá vendo? É hereditário. Eu quero dizer para você que toda maldição foi quebrada na cruz. Mas pastor, eu já vi acontecer. Sim, acontece. A avó da minha bisavó
tinha pressão alta. Aí a filha dela teve, a minha bisavó teve, a minha avó teve, a minha mãe teve, e aí eu tenho que ter também. Se eu não receber Jesus e não fizer parte do corpo de Cristo, isso pode se estender para outras 500 gerações, sem problema nenhum. Porque o diabo mente, e se você acredita, ele permanece naquilo, porque ele está te destruindo. Agora, quando você entender, ei, enfermidade é ilegal no meu corpo, eu faço parte do corpo de Cristo, em mim habita espírito de vida e não espírito de morte. Quando você sofrer uma circunstância, uma pressão alta ou baixa, ou qualquer tipo de enfermidade, você fala, ei, aqui não, eu rejeito. Eu faço parte de um corpo que é o corpo de Deus. Deus é vida, Deus não é enfermidade. Amém? Aleluia. Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz ainda: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Gente, presta bem atenção nisso. O primogênito dentre os mortos. Nós estávamos mortos, tá certo? Ele foi o primogênito dos mortos que teve vida. E você veio na sequência. Você recebeu vida como ele recebeu vida. Amém? Aleluia. E ele é príncipe dos reis da terra. Você aqui é rei. Você foi chamado para reinar aqui. Você foi chamado para representar Deus aqui. Você tem o dever, a obrigação de representar Deus e representar muito bem. Qualquer pessoa que mandar alguém lhe representar e ficar sabendo que essa pessoa representou mal, nunca mais vai lhe representar. Se o embaixador representar mal um governo lá fora, e o governo ficar sabendo aqui, ele vai ser arrancado, vai ser substituído. Vai ou não vai? Agora, se os reinos aqui da terra, se os governos aqui não aceitam um representante que faça mal o seu trabalho, por que você acha que Deus tem que aceitar você representando mal a Ele? Como é que você pode sair e dizer para as pessoas lá fora, olha, Deus te dá vida se você quiser, e vida com abundância, se você estiver mancando, sofrendo enfermidade? Diz, que vida é essa? Então, um representante de Deus não tem que viver em hospital, viver em médico. Tem que viver a vida que Deus te deu. E a vida que Deus te deu é uma vida de abundância, de paz e de alegria. O reino de Deus é o quê? Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Amém? É ou não é? E quem anda com enfermidade tem paz e alegria? Então nós temos as mesmas coisas que Jesus teve, porque Ele é o primogênito, nós somos os outros. Amém? Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você está entendendo aqui agora o grau de importância que você tem para Deus? Jesus é o primeiro entre muitos, o quê? Irmãos. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Aleluia. Ele é só o primeiro. Você veio junto com ele. Você foi ressuscitado como ele foi. Você foi vivificado como ele foi. Você recebeu poder como ele recebeu. Agora, o que é que você está fazendo com o poder que você recebeu? Quando o Espírito Santo entrou em você, quando você recebeu vida de Deus. Aleluia. Amados, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, no verso 13, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados. Você foi selado com o Espírito Santo. Há uma marca em você, e essa marca é a marca de Deus, que foi colocada em você para você governar sobre a terra,
foi colocado em você para que você opere aqui as mesmas coisas que Jesus operou. Amém? Glória a Deus. Em Efésios capítulo 2, no verso 6, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus foi colocado à direita de Deus, e você foi assentado juntamente com Ele. Você consegue assimilar isso? A posição que você tem hoje não é uma posição abaixo. A posição que você tem hoje é uma posição acima de todo nome que se nomeia, conforme você pode ler no primeiro capítulo de Efésios. Jesus foi colocado acima de todo poder, principado e potestade, e você está assentado ao lado dele, juntamente com ele. Amém? Você foi chamado para governar por ele. De outra sorte, ele estaria aqui até agora, mas ele falou: ei, agora vocês governam, eu vou para o meu Pai. Vocês agora têm autoridade. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Enquanto nós vemos aí pessoas que não conhecem a palavra, amados, pedindo milagre para santo, de barro, para imagens de escultura, a Bíblia está dizendo aqui que o poder de Deus hoje opera através de mim e de você. A Bíblia nos conta o que é que Deus fez conosco, que Ele nos vivificou, estávamos mortos e Ele nos deu vida. Depois que Ele nos deu vida, Ele nos deu poder. Poder para quê? Para usar. Amém? Ele nos mandou fazer algo, não mandou? Aleluia. Andar cheio de dor de cabeça, de enfermidade, devendo para todo mundo. É assim que Ele mandou você viver? Aleluia. Amados, nós precisamos entender isso, essa palavra, podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Agora, mais do que podemos, devemos. Sabe por que devemos? Porque no dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, quando você tem um Senhor, logo você é o quê? Servo. O servo obedece. E Ele deu uma ordem. Ele disse no imperativo: ide, vá, eu estou mandando, ide. Ele pagou por você. Ele pagou um alto preço. Você topou a parada, quis essa aliança com Ele, essa aliança que te dá poder e proteção. Aí Ele disse: agora ide, faça algo. João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. As mesmas obras. Amados, o que é que Jesus fazia aqui na terra? Quem é que pode me dizer? Curava, libertava, ensinava? Olha aí como vocês estão afiados. Jesus ensinava, curava e libertava. Curava, ensinava e libertava. Curava, ensinava e libertava. Amém? Agora, por que é que ele fazia isso? Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus ensinava, curava e libertava, ele disse que ele não fazia por ele, mas fazia porque essa era a vontade de quem? Do Pai. Glória a Deus. Depois no capítulo mais na frente, capítulo 6, no verso 38, ele afirma isso. 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou? O Pai. Amém?
Então, a vontade que estava sendo feita pelas obras de Jesus era a vontade de Deus. E Jesus andou fazendo o quê? Curando, ensinando e libertando. Amém? Vamos ver aí em Atos capítulo 10, 38. Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém? Tudo que Jesus tem, você tem. Amém? Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. Os oprimidos de quem? Então quem é que oprime com enfermidade? Deus não tem nada com isso. Deus estava fazendo um papel aqui de quê? De curar. Aleluia. Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com... Você crê que Deus é com você hoje? Por quê? Diga, porque eu sou filho. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus fazia a vontade do Pai. E de repente ele diz que ele precisa ir. Ele precisa subir. E aí ele diz que vai enviar o Espírito Santo. Aonde é que estava o Espírito Santo quando Jesus estava operando esses sinais e maravilhas aqui na terra? Como é que Jesus operava? Se Jesus era homem. Através do Espírito Santo que estava nele. Lembra da pomba? Amém? Então, Jesus tinha o quê? Vida. Jesus tinha o Espírito de Deus. Amém? Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo. Por isso ele fazia sinais e maravilhas. Tá certo? Aí ele disse: eu vou subir para o Pai. Mas não se preocupa não, que eu não vou abandonar vocês. Eu vou... Mas eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar para vocês o Espírito Santo. Quem é que Jesus estava dizendo que Ele ia mandar? Aquele que estava onde? Nele. Amém? E Jesus fez isso? E Deus mandou? E o Espírito Santo veio? Cadê Ele? Oh, aleluia. Então você pode fazer as mesmas obras que Jesus fazia? Com uma diferença: você hoje faz obras maiores do que Ele fazia. Aleluia. Você hoje pode curar, libertar, ensinar e pode dar salvação às pessoas. Aleluia. Depois que o Espírito Santo veio, Jesus morreu e foi ressuscitado. Aí subiu, o Espírito Santo vem, ele convence da morte, do pecado e do juízo. Através de quem? Diga, de mim. Então, quando você abre a sua boca e prega o Evangelho, o poder de Deus entra em operação. A pessoa é convencida do pecado. Então ela decide receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso gera vida. Amém? Isso gera vida. Aleluia. E aí Jesus fez todas essas coisas de acordo com a vontade do Pai. E depois em Marcos 16, capítulo 16, verso 15, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, ele disse, em meu nome, expulsarão demônios. O que significa expulsar demônios? Dar libertação. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Então ele disse que é para você ir, ensinar, curar e libertar. As mesmas obras. Ensinar, curar e libertar. Para isso, amados, você concorda comigo que você precisa ser
ensinado, curado e liberto? Como você pode pregar cura para alguém estando enfermo? Se você não crê, como é que você quer que o outro vai crer através de você? Vida e vida com abundância. Não, mas eu estou com 80 anos. É normal ter essas coisas, artrite, artrose, não. Normal se você fosse filho do diabo. Aí seria normal. Eu estava vendo ontem o testemunho de um cidadão que eu não sei nem o nome dele, sei que o sobrenome dele é Bosworth, um evangelista que nasceu no século passado. E ele viveu o quanto ele quis viver. E no dia que ele não quis viver mais, ele disse: eu cumpri o número dos meus dias. E aí ele mandou chamar um amigo, que ele gostava muito, para passar algumas horas com ele. E esse amigo passou algumas horas e ele disse: olha, fica na paz, porque eu vou para meu pai. Falando normalmente, com toda a saúde, com mais de 100 anos, e fechou os olhos e dormiu com um belo sorriso no rosto. Deus disse: se você atentar para as minhas palavras e me obedecer, eu tirarei do vosso meio as enfermidades e cumprirei o número de seus dias. Amados, está um negócio aí, na televisão você vê toda hora, cruzadas de milagre, pessoas que, pregador vem lá de Curitiba para pregar numa igreja, aí lota aquela igreja, tem que pôr telão lá fora, de crente, não é de incrédulo não. Os crentes vão atrás para ver a pessoa impor a mão e os enfermos serem curados. Você acha que está certo isso? Existe dons de curar? Existe o dom de sinais e maravilhas? Existe. Nós vamos chegar lá. Mas existe algo que é dado a todo crente, a todo filho de Deus, a unção do Espírito. Você tem a unção da cura em você, porque você tem o poder de Deus em você. Use para você e comece a usar para os outros. Ande em saúde, porque esse é um direito que você tem. Saúde é algo que foi dado para a igreja. Foi dado para a igreja. Faz parte dos pertences da igreja. É propriedade sua. Foi conquistada por Jesus na cruz. Ninguém pode lhe tomar. Só precisas crer. Você precisa crer que a palavra é a verdade. Que Deus é um Deus que cura. Ele diz desde o começo: eu sou o Senhor que te sara. Ele nunca diz: eu sou o Senhor que coloca enfermidade nos filhos. Isso não está escrito em lugar nenhum. Ah, pastor, mas ele diz que ele corrige aqueles a quem ele ama. Ele diz que ele corrige com enfermidade? Mas a Bíblia diz que ele corrige com a palavra. Que a palavra é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar. Amém? Deus é um Deus de amor. Nele não há trevas. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, amados, esse negócio de cura, nós precisamos sair lá fora. E quando encontrarmos alguém que falar assim: ah, eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo. É mesmo? Posso orar por você? Com tranquilidade. Como quem diz: ei, eu tenho algo para te dar. Sabe quando alguém chega para você e fala assim: puxa, eu estou sem nenhum real no bolso. Você fala: ei, pera lá, toma, quanto você quer? Você gosta daquela pessoa e você tem, ó, por que eu vou deixar ele assim? Mas você está sem dinheiro, toma aqui. Leva 5, 10, quanto você precisa. É assim que nós fazemos ou não? Quando amamos, né? Amém? Você pode fazer a mesma coisa com a cura, porque foi dado para a igreja. Jesus é o cabeça, e Ele está esperando que você aja como corpo. Porque quando a sua cabeça manda, a sua mãozinha se levanta e vai na geladeira e pega o que você quer para comer. E Jesus está mandando: vá, ensine, cure, liberte, através daquilo que eu te dei. Porque eu opero através da igreja. Enquanto muitos estão esperando milagres aí da parte de santos, de barro, que jamais vão se manifestar, a unção da cura está nos santos que são vivos. Porque você é santo, você é justo, você é justificado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós e nos transformou em justiça de Deus.
Você não é mais pecador, você hoje é justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É aquele que impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados, porque Deus está operando através dele. Se você não tem andado em saúde divina, fique sabendo que isso é um direito seu e você deve brigar por isso. Eu estou aqui para ajudar se você precisar. Mas ande, decida hoje viver em saúde divina. Existem várias formas de cura. Existem várias maneiras que cura se manifestou através do próprio Jesus. Jesus algumas vezes curou impondo as mãos, algumas vezes falando de longe, algumas vezes mandando uma palavra através de uma pessoa normal, algumas vezes porque encostaram nele. E nós vamos estar falando sobre todas essas coisas. E tudo isso pode acontecer através da sua vida. Você tem tudo que Jesus tinha. Então nos próximos dias nós vamos estar esclarecendo tudo isso. Amém? Se você nos acompanhar até o final dessa conferência, a sua vida não vai ser mais a mesma. E antes que isso termine, você vai vir testemunhar: pastor, eu realmente coloquei as mãos sobre uma pessoa e ela foi curada. Você precisa se revoltar contra a enfermidade, porque você foi chamado para destruir as obras do inferno. Amados, essa palavra destruir é algo muito interessante. Quando você fala para uma criança: destrói esse carrinho, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a desmontar devagarinho, com cuidado. Ela vai logo pisar em cima, não é? É isso que Deus quer que você faça, que você destrua todas as obras do inferno. Você foi chamado para destruir as obras do inferno, para dar saúde às pessoas. Quando você vê alguém sofrendo, diga para essa pessoa: você não precisa andar desse jeito. Mas pastor, ainda não estou apto. Traga para cá. A palavra é apta. Não duvide da palavra de Deus. Você pode duvidar de mim, de quem você quiser, mas não duvide da palavra de Deus, porque Deus é fiel. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Essa semana nós tivemos uma experiência. Está ali um casal ali atrás, são amigos nossos. Eu fui até a casa deles e encontrei a vizinha do apartamento de cima chorando. Eu fiquei meio sem graça, eu não sabia se eu entrava, se eu saía, se eu acabava de entrar, se eu... não é? Mas eu logo vi que tinha alguma coisa errada. Falei: coisa errada é comigo mesmo, porque eu estou aqui para destruir coisa errada. Aí fui logo me sentando. E aí, o que está acontecendo? Tomei posse da situação. Eu estava me sentindo completamente atrevido ali, mas falei: é comigo mesmo. Diabo, você está lascado, porque a moça está chorando e eu sei que ela é filha de Deus. E ela estava com um bebezinho que tem 7 meses. E ela estava chorando, preocupada, porque a criança não come. E não... Como é que é, Márcia? Não estava comendo, nem dormindo. E vai nos médicos, os médicos não sabiam o que era. Ela disse que foi numa médica, a médica falou assim: não é possível que está acontecendo nada com essa criança, porque a criança está bem. Mas em casa, eu que estou no apartamento de baixo, ficava sem dormir com o choro da criança. E um dia antes desse dia que eu encontrei com ela, eu estava sem conseguir dormir, porque o bebê chorava muito. E aí eu me levantei às 3h40 da manhã, fui para o outro quarto, levantei as minhas mãos e disse: Satanás, tira as mãos dessa criança agora, em nome de Jesus. A criança parou imediatamente de chorar. E eu estava desejoso de falar aquilo para o pai e para a mãe. E de manhã eu falei: pai, eu quero falar com esses pais, eu quero orar por essa criança. E aí Deus diz: olha, eu quero realizar os desejos do seu coração. E aí quando foi no final da tarde, eu resolvi ir até a casa da Márcia e encontrei a moça lá. E aí eu ministrei a palavra da fé para ela. Eu não falei de cura, eu falei de fé. Depois eu disse para ela o que ela tem direito em Cristo Jesus. Eu disse para ela quem ela é em Cristo Jesus. E eu vi que o rosto dela começou a mudar. E o bebê começou a se animar. E olhava para mim assim com o olhinho arregalado. E depois da ministração, depois que fé foi gerada no coração dela, aí nós oramos. Não precisava nem de orar. Como aquilo que eu disse no começo: se você abrir seu coração durante a ministração da palavra, você recebe a cura. Amém? E nós oramos. E aí quando foi ontem, eu encontrei com essa moça na garagem e disse: aí, como é que está o neném? Ela deu um sorriso assim, com a cara bem tranquila, e disse: ele está comendo e está dormindo.
Não fui eu. Não fui eu. É aquilo que está em mim, está em você, está em cada um de nós. Você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. Você só precisa ser filho. Aleluia. Eu preciso encerrar, porque passei muito da hora. Na próxima quinta-feira, nós vamos trazer coisas aqui, revelações que vão mudar a sua vida, vão mudar a sua história e das pessoas que te cercarem, que te conhecerem. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.